Você ia lá no passado, você tinha que encarar um. Aí a brincadeira não é barata. Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a sexta e última oficina temática do setor 3, tá? Lembrando, a partir de segunda-feira, iniciaremos as oficinas temáticas do setor 4 lá no SIC Von Zuber. Vamos começar de novo os 6 temas, tá? Então, só os assuntos gerais para a gente abrir. Me apresentando, todo mundo já me conhece, mas eu sou o Júnior, secretário, Planejamento Ambiental. Comigo está o pessoal da GeoBrasílis, Débora, Michel e David. Tá? A Débora vai fazer a apresentação hoje. Só para registrar, era uma demanda de muitos participantes, a gente reduziu a apresentação ela é bem mais condensada, aí sobra mais tempo até para vocês discutirem entre vocês, tá? Mas, por questão de edital, de contrato e de não ter problema de qualquer questionamento jurídico que a gente está pulando etapas, a gente faz uma apresentação breve, só para registrar, e quem queira se aprofundar mais nos detalhes da apresentação, setor 1 e setor 2, todos os dias teve apresentação completa, tá? Então pode olhar no site. Vamos lá, Débora? Bom, pessoal, boa noite. Nós agradecemos, né, a presença de vocês em mais essa oficina. Então, a sexta oficina aqui do setor 3, hoje, dia 12 de março. Estamos, então, né, fazendo a última oficina desse setor. E, como o Júnior comentou, eu vou fazer uma breve apresentação, né, para passar o mais rápido possível, mas para a gente seguir o protocolo. Vocês, acho que todos já assistiram a essa primeira apresentação. Enfim, então vamos dar início aqui o mais rápido possível. O tema, né, então, da nossa oficina hoje é sobre turismo e identidade regional, e ela se refere ao setor 3, que corresponde aos bairros São Joaquim, Buracão, Pinheirinho, Vista Alegre e Marambaia. Qual vai ser a nossa agenda, né? Então, essa conversa que nós estamos fazendo agora, da abertura, os combinados, essa breve apresentação, depois a apresentação da temática da oficina e a dinâmica que vocês vão realizar ao final, encerrando com a apresentação dos resultados e o encerramento que a gente fala dos próximos passos, né, para as oficinas que vão acontecer a partir da semana que vem no setor 4. Bom, esses nossos combinados, né, aquilo de respeitar os tempos previstos, que nós não devemos interromper aqui durante a apresentação ou a fala dos colegas, que os temas, né, que nós vamos tratar hoje se referem exclusivamente ao turismo e à identidade regional, os outros temas ficam nos outros eixos, a questão do celular, e sempre que vocês forem falar, principalmente no final da dinâmica, se identificarem com o nome para que a gente possa fazer o registro. Sobre a nossa empresa, a GeoBrasílis, né, uma empresa, como a gente já está aqui nesse slide, com mais de 25 anos de experiência no mercado, na elaboração de planos diretores, de mobilidade, de turismo, numa gama, né, infinita aí que cobre toda essa questão da legislação urbanística relacionado aos planos municipais, estaduais, enfim. E vale ressaltar, né, a equipe também multidisciplinar que faz parte do corpo técnico da GeoBrasílis e que também está vindo aqui acompanhar vocês, né? Então, por isso que está também havendo essa troca, né? Esse dinamismo de profissionais, porque a cada tema vem um especialista na área para poder apresentar e ouvir aqui a participação de vocês. Hoje, né, nós estamos aqui com a equipe de arquitetos, né? Nós estamos aqui, temos experiência já nesse assunto, trabalhando no desenvolvimento de outros planos em outros municípios, enfim. Então, só para apresentar um pouquinho da expertise aqui da empresa. Sobre o escopo, né, do nosso contrato, é justamente
elaborar algumas dessas leis e fazer a revisão de algumas outras, mas o foco principal é a revisão do plano diretor de vinhedo, seguido, né, da elaboração da lei de parcelamento, zoneamento, uso e ocupação do solo, a revisão do Código de Edificações e Obras e do Código de Posturas, a regulamentação dos instrumentos urbanísticos e, por fim, a elaboração do Código Ambiental. Justamente, né, esse conjunto de leis estão sendo aqui abordados justamente para que a gente planeje a cidade que queremos para o futuro, considerando esse horizonte dos próximos 10 anos. Nós temos, né, vários motivos para planejar, né, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, né, então uma viagem, construir, né, a nossa casa, uma casa de campo, enfim, questões médicas, e por que não também planejar a nossa cidade, e é justamente esse momento que nós estamos aqui, né, tanto o corpo técnico quanto vocês, que são os nossos maiores interessados, que é ouvir, né, as demandas que vocês têm, como que nós podemos incorporar isso, né, no plano, considerando esse horizonte dos próximos 10 anos. Lembrando, né, que o planejamento ele não é um fim ou um objetivo, mas um meio para que a gente alcance esse objetivo nesse horizonte dos próximos 10 anos. E, né, esse planejamento ele impacta tanto no plano diretor quanto nas legislações urbanísticas que são correlatas. Com relação ao nosso escopo contratado, nós temos, né, o plano diretor, que é o principal instrumento da política urbana municipal, e é ele que vai definir quais são as diretrizes gerais do desenvolvimento urbano e do ordenamento territorial, e é a partir daqui que surgem nessas outras leis que vão desdobrando e detalhando cada uma das diretrizes que compõem o plano diretor. Ela é uma obrigatoriedade, né, de acordo com a Lei Federal do Estatuto da Cidade, com essa revisão a cada 10 anos, justamente com esse objetivo de aproximar e atualizar o planejamento frente a todas essas transformações territoriais e urbanas que vêm acontecendo no município ao longo dos últimos anos. Também para redefinir e repactuar os rumos para o desenvolvimento de vinhedo e, principalmente, definir e regulamentar os instrumentos urbanísticos que apoiem a legislação urbana. Atualmente, né, o município é regido pela Lei Complementar, o Plano Diretor, né, número 66 de 2007, ou seja, né, nós já estamos aqui com uma boa defasagem com relação, né, à revisão do plano segundo o Estatuto da Cidade. Aqui nós temos, né, o mapa, então, que traz esse macrozoneamento geral do município, apresentam as 5 macroáreas que correspondem à divisão geral proposta pelo plano diretor vigente. A segunda lei, né, que se refere à lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ele é um instrumento, né, essa lei é um instrumento de ordenamento territorial que estabelece justamente parâmetros para a ocupação e estabelece quais são os critérios, quais são os usos que são permitidos em cada porção do território. Ela é composta, então, né, pelos parâmetros de uso, que define quais são as atividades permitidas no lote, os parâmetros de ocupação, ou seja, quais são as regras, né, para se ocupar esse lote, e, por fim, o parcelamento, que define a área mínima e atestada do lote e quais são os procedimentos administrativos para que se faça a divisão do solo urbano, conforme, né, o zoneamento. E ele justamente serve para modernizar as normas, né, de uso e ocupação do solo, frente principalmente aos novos conceitos do desenvolvimento urbano, que serão adaptados aqui juntamente com a proposta do novo plano diretor aqui de vinhedo, desculpa. Também para alinhar as permissões de uso e dos parâmetros de ocupação frente à atual dinâmica territorial e também consolidar e atualizar as regras de parcelamento do solo urbano. Justamente, né, por conta dessa quantidade de leis complementares que foram sendo regulamentadas ao longo do tempo, justamente para adequar a legislação para as demandas atuais do município. Então, o ideal, né, a intenção de fazer a revisão dessa lei é justamente acabar com esse monte de legislações complementares e consolidar tudo numa única legislação. Nós temos, então, né, dentro do zoneamento também esse mapa geral que divide, né, subdivide as macrozonas do plano diretor em zonas menores de acordo com as características aqui mais minuciosas do município. É a partir dele que serão
revistas à legislação. Por fim, né, dando continuidade, nós temos o Código de Obras e Edificações, que ele é responsável, né, é a lei que permite à administração municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço urbano edificado e do seu entorno, garantindo principalmente a segurança e a salubridade das edificações. É justamente para garantir, né, uma norma robusta para regular as obras aqui do município, em Vinhedo, e para modernizar e simplificar as regras vigentes, compatíveis principalmente com o surgimento de novas técnicas construtivas e com o desenvolvimento tecnológico. Atualmente, né, é a lei vigente, a Lei 74 de 2007, que institui o Código de Obras aqui no município. Nós temos também o Código de Posturas, que é o instrumento administrativo, né, que ele tem essa questão de uma medida de polícia administrativa que cuida justamente sobre a higiene, a ordem e a segurança pública, aos bens do domínio público e ao funcionamento dos estabelecimentos em geral. Está sendo proposta a revisão justamente para atualizar essas técnicas, procedimentos e práticas referentes a esses temas pertinentes às posturas municipais, também para estabelecer novas regras, né, para as infrações e as penalidades específicas e quais são as responsabilidades quanto à fiscalização dos estabelecimentos aqui no município. Atualmente, né, é uma lei que ela está bem defasada, ou seja, né, a lei vigente ela é de 1979, também seguida por esse conjunto de leis que foram sendo aprovadas sucessivamente para dar conta dessas novas demandas. E, por fim, nós temos aqui o Código Ambiental, justamente que estabelece quais são as diretrizes para a promoção da arborização urbana, da implementação da gestão dos mananciais e das bacias hidrográficas, a conservação e recuperação dos remanescentes florestais, além da preservação e combate aos incêndios e as medidas de prevenção e controle da poluição. Cabe ressaltar que essa é uma lei que ainda é inexistente no município e o que ainda, né, o que vocês trabalham hoje é em cima do mapa das zonas de interesse ambiental que compõem a atual lei municipal do plano, a atual lei do plano diretor de 2007. Bom, esse processo, né, de revisão, ele está sendo composto por uma série de etapas, né, como vocês podem ver aqui, desde a elaboração do plano de trabalho e quais seriam os elementos de participação popular do processo participativo, até, de fato, chegar nas três últimas etapas, que é, de fato, a elaboração e aprovação dessas minutas de todas essas leis correspondentes aqui ao escopo do nosso contrato. E hoje nós estamos aqui na etapa 3, que corresponde à divulgação, às oficinas e à audiência pública referente ao diagnóstico. Como vocês podem ver, né, o nosso contrato, a gente vai passar agora por todos os produtos e o cronograma do nosso projeto, então ele se iniciou ali em junho do ano passado, e ele prevê uma série de momentos de participação popular, né? Desde entrevistas, as reuniões com a comissão, com os conselhos, a etapa que nós estamos agora das 24 oficinas temáticas, as reuniões com os conselhos municipais, as audiências públicas, enfim, para cada uma dessas etapas, né, dessas 8 etapas que compõem o nosso trabalho aqui junto ao município, nós temos previstas uma série de reuniões e de momentos de participação da população. Então, a participação de vocês, né, não só agora nas oficinas, mas também nas próximas etapas. Aqui, ainda dando continuidade, por fim, né, chegando, inclusive, na reunião com os vereadores para justamente tratar das minutas das legislações. Falando, então, né, sobre as oficinas temáticas, elas são, então, esses espaços dedicados à participação da sociedade que têm por objetivo levantar as informações sobre essas temáticas importantes e permitir que a população participe ativamente, né, do processo de planejamento das políticas urbanas e territoriais do município, justamente para a construção dessa visão de futuro, considerando esse horizonte dos próximos 10 anos. A gente sempre ressalta, né, que por parte da nossa parte da consultoria, né, nós evitaremos, nesse momento, passar informações ou interferir,
né, na interação entre vocês, porque justamente nós queremos ouvir vocês, quais são as demandas, quais são os questionamentos, o que vocês têm para contribuir conosco aqui neste processo. Então, por que é tão importante, né, participar desse momento, a importância do planejamento participativo? É justamente para garantir que as políticas públicas atendam às necessidades de vocês, a necessidade da população, melhorando os níveis de oferta e de qualidade dos serviços, além da fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Justamente, né, a gente pede a participação de vocês para que esse diagnóstico, para que essas propostas, essas legislações todas que correspondem aqui ao nosso contrato, elas correspondam à realidade, que sejam identificados os problemas que devem ser superados, para que atenda, né, às expectativas quanto ao futuro, ou seja, essa cidade que queremos nos próximos 10 anos, justamente para levantar as experiências e as ideias da sociedade, além de estar em sintonia com as demandas sociais e econômicas do município. Como nós já mencionamos, né, o Júnior já mencionou aqui no começo da nossa fala, nós temos, né, tudo que está sendo elaborado, né, com relação ao plano diretor e as suas leis correlatas, elas estão sendo divulgadas e disponibilizadas no site da prefeitura, né? Nós criamos um site específico para divulgação. Vocês conseguem ter acesso por meio do site da prefeitura, tem um banner que clicando lá você chega direto aqui, ou através do QR Code, e lá vocês podem encontrar todo o material, né, que está sendo produzido pela equipe técnica da consultoria, além de todo o registro de todas as oficinas que estão sendo elaboradas. Então, nós já temos todo o conjunto das oficinas que foram realizadas, e a gente vai atualizando quase que diariamente o conteúdo desse material. Por fim, né, como que esse processo está sendo construído? Né? Ele está sendo feito através, né, dessas estratégias que unem o poder público municipal, a sociedade civil e a equipe técnica da consultoria, através da participação, né, dos representantes das secretarias, né, equipe técnica municipal de todas as secretarias de planejamento ambiental e de desenvolvimento urbano e de governo, a sociedade civil através da comissão participativa e dos conselhos municipais de política urbana e de meio ambiente, e além aqui da nossa consultoria da GeoBrasília. Então, é esse tripé que está aqui, né, propondo toda a revisão do plano diretor e das suas leis correlatas. Justamente com esse objetivo em comum, né, de onde queremos chegar daqui 10 anos, em 2035, qual é a vinhedo que nós queremos. Bom, nós então, né, temos 6 eixos que estão estruturando todo esse processo de revisão do plano diretor e dessas demais leis, que correspondem ao planejamento urbano e ambiental, ao patrimônio histórico, habitação popular e inclusão social, recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de mananciais e saneamento, economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento de cadeias econômicas. Por fim, o tema que é aqui hoje o da nossa oficina, que é o de turismo e identidade regional. Com relação a essa temática, né, nós temos aqui esse mapa do município, mostrando a sua localização e a sua inserção aqui na região, quais são os municípios vizinhos, enfim, as possibilidades de conexão. E são esses alguns dos temas, né, que vocês podem tratar na nossa oficina de hoje. Então, quais são os atrativos turísticos existentes e potenciais? Qual é o cenário atual do turismo no município? Quais são as potencialidades e fragilidades para o desenvolvimento turístico em Vinhedo? Qual é a inserção, né, de Vinhedo na região metropolitana de Campinas e as relações com os municípios vizinhos? São alguns dos temas que vocês podem tratar, e se vocês tiverem mais outros que sejam relativos aqui ao turismo ou à inclusão, é justamente nessa oficina que nós vamos tratar, né? O município, então, ele foi setorizado em 4 setores, e nós estamos aqui justamente no meio, né, aqui justamente no setor 3, que corresponde aos bairros São Joaquim, Buracão, Pinheirinho, Vista Alegre e Marambaia. Qual vai ser, então, nessa dinâmica? Vocês já estão acostumados, né, já vieram aqui nas reuniões, então nós vamos fazer a divisão dos grupos, vocês vão escolher um relator,
para apresentar as propostas do grupo, e vocês vão identificar quais são as potencialidades e desafios referentes a essa temática do turismo, né, justamente com foco nessa visão do futuro. As potencialidades, lembrando, são os elementos positivos que o município possui que podem ser potencializados e melhor aproveitados, e os desafios são os aspectos que precisam ser enfrentados, os problemas ou as dificuldades que precisam ser resolvidas. Por fim, os relatores, então, né, vão anotar quais são as palavras-chave que vocês conversaram, e no final nós faremos um resumo, né? Cada grupo, enfim, se nós tivermos mais de um grupo, irá apresentar aqui na frente o que foi discutido para os demais participantes. Essa dinâmica ela tem a duração prevista de aproximadamente 60 minutos. Então, né, a partir de agora, lembrando que no final, né, após a dinâmica, o uso da palavra ao relator, a gente pede, né, que o relator do grupo ele venha, exponha aqui as suas questões, a gente pede que os demais não interfiram, que ele possa fazer a exposição, e ao final a gente abre o microfone para os participantes. Quem quiser ainda acrescentar mais informações, terão o microfone, se identifiquem, enfim, e a gente promove aqui a discussão referente ao tema. Tudo bem? Eu acho que agora, então, nós tem mais uma pessoa? Um grupo? Um, dois, um único grupo. Então, perfeito. A gente vai entregar o material. Vocês já estão acostumados aqui com a dinâmica, né? Então, vamos ver. Bom, 8 e 10, finalizamos. 8 e 10, perfeito? Tranquilo. Então, a gente deixa vocês trabalharem aqui.
Pessoal, desculpa, vamos retomar aqui para dar continuidade. Temos então a Geni, será a relatora da noite, com a palavra. Boa noite ao grande público presente, né? Bom, vamos falar sobre as potencialidades do turismo e identidade da cidade. Então, o grande potencial seria a festa da uva, mas no diagnóstico não houve o levantamento do número de visitantes, faltou isso. É importante termos esse número, né, para ver qual é o giro, inclusive, da economia aqui, de turistas, visitantes de São Paulo, da região, etc. Vinhedo faz parte do circuito das frutas, embora tenha pouca significância na produção de frutas. Infelizmente, ela perdeu essa ruralidade, né? Inclusive, temos estudos sobre a questão da perda da ruralidade de Vinhedo em função do grande número de condomínios aqui na cidade. Então, é um potencial e, ao mesmo tempo, um desafio para recuperar essa característica e essa relevância dentro desse circuito. Nós temos o Cristo, que ali temos uma paisagem panorâmica da cidade e foi recuperado recentemente ali a edificação em volta. O Mosteiro de São Bento, que atrai não apenas os moradores da cidade, mas pessoas de fora, porque é uma edificação muito interessante e acústica muito diferenciada, e eles promovem de vez em quando eventos com música clássica. Eles importaram um órgão da Alemanha enorme ali, e a acústica da edificação ele permite uma sonoridade especial para esses eventos. O Observatório Astronômico da USP se situa em Valinhos, porém o sistema turístico ele é acionado apenas em Vinhedo, porque o acesso para o equipamento no evento Noite das Estrelas se dá apenas por Vinhedo. Não temos o acesso pela cidade de Valinhos, então, por isso é considerado um equipamento turístico de Vinhedo e também de Valinhos, porque se situa ali. Mas falta apoio da prefeitura, que já houve esse apoio anteriormente, e os astrônomos tinham algum apoio da prefeitura daqui de Vinhedo e de Valinhos, com transporte, lanches, algum apoio para poderem permanecer no fim de semana no evento Noite das Estrelas, que é promovido
geralmente, mensalmente, nas noites de lua nova. Nós temos a rota dos ciclistas, eu não sei se é esse nome, Luiz? É, exato. Que, infelizmente, eu acho até perigosa, porque não tem acostamento ali. É uma rota interessante, porque vai no meio da natureza, mas em certos trechos é perigosa, porque vai de encontro aos automóveis, ao tráfego de automóveis. As represas atraem os moradores da cidade e alguns da região também, mas carecem algumas. A represa 1 está mais bem cuidada, mas a represa 2 carece de mais cuidado nos equipamentos, nos banheiros, nas áreas de piquenique. As festas, em geral, são várias festas, eu não sei enumerar, são várias. Temos a festa do Japão, temos a festa do milho, dos cavaleiros, motociclistas, automóveis antigos. Bom, tem várias festas que atraem vários turistas regionais, sobretudo. O portal e memorial dos imigrantes também atrai. Sobretudo o portal, já vi várias vezes pessoas de fora parando ali para tirar fotos. Então, vocês também devem ter observado isso, não? Então, resumindo, como potencialidades nós temos turismo cultural, gastronômico, muitas vezes, sobretudo antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, muitos paulistas saíam de São Paulo para almoçar em Vinhedo, na macarronada italiana, na cantina, na Rocinha e na cantina do Limoncello, mas tinha outro nome, Zinhane, mas aquela que do Limoncello, exato. E era muito conhecido Vinhedo pelo seu turismo gastronômico e o natural, digamos assim, inclusive pela fazenda Cachoeira, que agora está fechada, né? Com porteiras fechadas, e pensamos que os corredores ecológicos Reconecta seriam uma forma de promover esse turismo natural. E isso deve estar presente no plano diretor. E há um projeto, digamos, bilionário do governo do estado de São Paulo, do distrito turístico Serra Azul. Não sei em que pé está, talvez o Luiz possa nos esclarecer melhor, por favor? Obrigado, Geni. Também para constar, né, o Distrito Turístico Serra Azul, envolvendo Vinhedo, Louveira, Jundiaí e Itupeva. Ao redor desse distrito é um raio de 4 quilômetros, então envolve boa parte da cidade de Vinhedo, principalmente aquela região próxima à rodovia Miguel Melhado Campos. Como você muito bem pontuou, Geni, 1,8 bilhão de investimento, grande parte desse investimento privado e grande parte também desse investimento internacional. Então, existe ali um atrativo que vai ser construído sob a forma de parque de diversão, resort, hotel, enfim, são vários elementos, equipamentos que vão ser instalados ali de acordo com o projeto. E do ponto de vista administrativo, hoje existe um consórcio e existe também um conselho gestor desse distrito. Então, Vinhedo faz parte disso, tem seus representantes eleitos dentro desse consórcio, dentro desse conselho, e agora a gente está aguardando para ver como também o município vai responder a essa demanda.
Porque se Vinhedo estará no distrito turístico, já está inserida no distrito turístico, entendo eu que o município tem todas as condições para se tornar estância turística perante o estado de São Paulo. Porque estância turística já nos coloca em uma outra qualificação, em um outro nível em relação à visibilidade e também a recursos para o turismo, para que o município possa se adaptar e também consiga oferecer opções a esse turista. Porque o que vai para o Distrito Turístico Serra Azul é o turismo principalmente de negócios, e aquele turismo que é próprio para esses elementos, que aí entra o Hop Hari, o Wet n Wild, os resorts, enfim. Mas o turista ele também pode sair desse distrito, desse raio de 4 quilômetros, e visitar uma cultura de uva e de vinho no município, visitar o Mosteiro de São Bento, participar de uma atividade de turismo ecológico no Parque Serra dos Cocais, no Parque Fazenda Cachoeira. Então o Vinhedo também precisa estar atento a isso, porque não só o investimento privado estará ali, também é uma potencialidade que o poder público pode muito bem aproveitar e viabilizar para que o turista aproveite a cidade e não fique só restrito àquele raio de 4 quilômetros. Porque ali vai ser parte de Vinhedo, mas ao mesmo tempo não é tão próximo da nossa realidade. É algo que vai ficar um pouco desconectado se a gente não tiver um trabalho muito próximo do poder público junto a essa iniciativa privada que vai se instalar ali para trazer esse turista também para cá. Mas hoje existe isso. Então é um consórcio e um conselho gestor desse distrito turístico que tem representantes de Vinhedo ali dentro. E um acesso, né? Porque hoje a grande demanda é transformar a Rodovia da Morte em Rodovia Miguel Meirelles Campos novamente, né? Porque hoje o nome daquela rodovia é Rodovia da Morte. Então a gente precisa também de um investimento do governo do estado de São Paulo, que seja ele aliado à Prefeitura de Vinhedo. Não sei se é possível municipalizar alguns trechos, garantir que pelo menos as pessoas tenham entrada e saída segura dessa rodovia, somados ao 1 km e 300 metros que serão duplicados, desde do entroncamento com a Anhanguera até muito próximo ali da entrada da capela. Antes do Santa Cândida, a gente já sabe que a duplicação vai parar. Então não vai nem chegar até o Santa Cândida. Isso é um problema muito grande. A gente está buscando o projeto dessa obra, até o momento não disponibilizaram, nem o governo do estado, nem o departamento de engenharia que está trabalhando ali às margens da rodovia. Então nós temos aí uma questão de segurança, mas que também pode viabilizar o desenvolvimento econômico da cidade, por meio do turismo e por meio de trazer o cidadão que vem para o distrito turístico, que desce em Viracopos e que gostaria muito bem de aproveitar a cidade de Vinhedo. Vinhedo tem uma coisa que nem Itupeva, nem Louveira, nem Jundiaí, nem nenhuma outra cidade da região tem, que é o nome Vinhedo. Então, Vinhedo tem essa grife. E se a gente conseguir aproveitar isso, trazer essas pessoas para cá, para aproveitarem não somente esses elementos pontuais, mas a cidade como um todo, a gente vai estar ganhando muito com isso. E é um investimento que depois vai ter um baixo impacto ambiental, um grande impacto econômico. Então, os trade-offs são maravilhosos. A gente consegue aproveitar isso muito bem e, ao mesmo tempo, regenerar a cidade. Obrigado, Janine. Então, na academia, eu falo, é o que se fala, academia, universidade, se fala que turismo é uma grande indústria. Eu, particularmente, eu discordo que seja uma indústria porque ela não gera nenhum resíduo, né? É uma prestação de serviços, né? É uma atividade, em princípio, limpa, sem geração de resíduo, desde que haja uma concentração controlada de visitantes, certo? Ó. Agora, os desafios são grandes, para não dizer enormes. Então, a questão, como eu falei, do circuito das frutas, e o que falta é realmente o apoio aos agricultores, né, aos pequenos agricultores, para que aumente e haja possibilidade de uma produção significativa de frutas aqui em Vinhedo. Há uma crise identitária de Vinhedo. Há uns anos atrás se falava que Vinhedo era uma cidade italiana,
de origem italiana, porque tem muitos italianos, descendência, foi colonizada, não vamos dizer colonizada, uma imigração massiva de italianos. Mas essa identidade se perdeu, porque nós temos um êxodo grande de pessoas vindas de outras cidades. Além disso, nós temos outras etnias que dão origem à nossa cidade. Falo nossa, eu não sou vinhedense, mas me considero daqui, que eu já estou há várias décadas aqui em Vinhedo. Então, a pergunta mais importante de todo o trabalho, digamos, no plano diretor, seria: qual a cidade que queremos e qual é a identidade, né? Qual é a identidade da cidade? Porque falta essa alma. Qual é a alma da cidade? É uma cidade de condomínios, porque a ruralidade estamos perdendo. Então, o que é necessário? Valorizar a diversidade étnica e cultural, englobando todas as etnias, a italiana, a alemã, a suíça, a japonesa, né, Ademar? Os quilombolas, os afrodescendentes, os povos originários, todos. Embora nós tenhamos, a maioria dos nossos equipamentos públicos remetem à origem italiana, mas precisamos recuperar os outros patrimônios culturais dessas outras etnias. Então, resgatar os patrimônios históricos e os patrimônios naturais existentes. E isso engloba, por exemplo, a Fazenda Cachoeira, a estação ferroviária, que já foi tombada, está abandonada. E a questão, o que atrai um turismo? Um turista para visitar uma cidade. Eu tenho mestrado em hospitalidade, então vou falar um pouquinho o que atrai. Além de uma cidade bem cuidada, bem organizada, é um povo hospitaleiro, é uma cidade hospitaleira que recebe bem o visitante. E para isso, ela tem que ser limpa, organizada, com jardins bem cuidados. Olha, eu moro no São Joaquim. Nós estamos falando, inclusive, do bairro. Um dos bairros é o São Joaquim. Há mais de 15 dias, uma pessoa que trabalha lá no São Joaquim veio me falar que o mato ali para entrar no São Joaquim está super alto, encontrou uma cobra morta, atropelada ali. Há mais de 15 dias. Até hoje não cortaram o mato. Então, exatamente, a semana passada começaram a cortar o mato na entrada da cidade por causa da festa da uva. Se não fosse a festa da uva, será que deixariam o mato até quando? Então, é necessário cuidar dos jardins, das praças, as avenidas, a represa 2, a represa 1 está bem cuidada até. Tá bacana ali para a gente caminhar, está bem agradável. A feirinha atrai os moradores, está gostoso, apesar que falta mais pontos de água e mais banheiros.
mas precisa cuidar dessa parte também, porque uma cidade mais organizada, mais bem cuidada, vai atrair mais visitantes. E fundamental para o turismo também é planejar um circuito ou um roteiro turístico. E aí engloba muita coisa, inclusive a integração com o planejado sistema ferroviário Intercity, né? Seria bem interessante ter essa integração. Há uns anos atrás havia um trem que saía lá da Barra Funda, vinha até o Circuito das Frutas, parava lá em Jundiaí, nem sei se existe ainda esse trem. Fazia parte do um trem turístico, que fazia parte do Circuito das Frutas. E durante a festa da uva, havia um ônibus que saía da festa e levava os visitantes para algumas adegas, a adega do Ferragutti, o Mosteiro de São Bento, o Observatório, levava para aquela, como se chama, Alambique. Hoje não existe, que eu saiba. Vai haver isso aí? Secretário, sabe se vai haver essa festa? Essa vez vai ter? Ah, bacana. Certo. Ah, tá. Certo. E poderia ter um calendário também, não apenas restrito na festa da uva, mas em outros eventos, outras datas, para propiciar esse turismo regional e fomentar isso, porque o sistema turístico, ele abrange comércio, todas as atividades, né, da cidade, o posto de gasolina, o comércio, os restaurantes, lanchonetes. Seria bem interessante. Então, é isso aí. E aquilo ali que eu falei anteriormente, que está em azul, é a questão que falta é criar uma verdadeira identidade. Eu acho que seria bem interessante a empresa fazer uma enquete para a população qual é a identidade da cidade que ela quer ou que ela entende que é Vinhedo. Porque nós aqui no grupo não encontramos qual é a identidade da cidade atual. Finalizando com essa oficina de turismo e identidade regional setor 3, para que a partir, né, da próxima semana iniciemos as oficinas no setor 4, que corresponde, né, aos bairros de Distrito Industrial, Moinho, Santa Cândida e Capela. Setor 1 finalizado, setor 2 finalizado, 3 finalizado hoje, e a partir das próximas 2 semanas teremos as oficinas no setor 4, além, né, das 3 audiências públicas que estão previstas para a finalização dessa etapa no mês de abril, agora no próximo mês de abril. É isso, nós agradecemos a participação de vocês e esperamos vê-los nas próximas oficinas semana que vem. Obrigada, boa noite.